Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do ateliê. Hoje eu tô trazendo para vocês o passo a passo, gente, dessa linda florzinha, como vocês podem ver, tá? Para aplicação em tapete. Então, gente, ela é muito linda. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Melhor? Olha só, gente, como é linda, né? Então, eu costumo chamar ela de flor relevo, tá? Mas tem pessoas que chamam ela de flor puff, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço ela. Tenho que arrematar ainda os fios aqui, ó. Mas olha como que ela fica, o lado avesso. E aqui, né, o direito dela com esse relevo lindo, maravilhoso, né? Então, hoje a gente vai aprender o passo a passo do miolinho dela, né, para tá formando, e das pétalas, tá bom? E para os próximos vídeos, eu vou estar passando para vocês como fazer essa base verde aqui, ó. Deixa eu pegar a agulha para ficar melhor para vocês, ó. Essa base verde, que é o square, né, para tá fazendo a aplicação, e o square aqui com a cor já para formar o tapete, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês esse tapete, que é o que a gente vai tá aprendendo o passo a passo. Os demais vídeos, olha o bico dele, que lindo, ó. Tentar mostrar para vocês assim, que a minha mesa aqui é pequena, né? Aí fica um pouco difícil, ó. Ó, gente, viu? Mas eu vou... Ele vai ser, né, com certeza, a capa desse vídeo. E aí, eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Direitinho, tá bom? E é isso, gente. Vamos, então, pro passo a passo dessa linda flor. Gente, pra tá confeccionando essa flor, eu vou estar usando a agulha 3,5, tá? Tesoura para cortar o fio. A linha que eu vou estar usando é essa daqui, esse amarelo mesclado. Deixa eu pegar aqui para vocês a identificação da cor dele. Eu tô usando Milano, tá? Ouro, a cor é 450, tá bom? Ele é da Euroroma. E a espessura do fio é o 6, tá? Vocês podem estar usando o 8, tá bom? Eu tô usando o Milano da Euroroma porque eu ainda não tinha usado, tá bom? Já tinha usado o Barroco, né? Que a gente sabe que o Barroco é ótimo. E também tô gostando bastante desse daqui, tá? Do Milano da Euroroma. A única questão é que o fio dele é um pouquinho mais rígido, tá? Do que o Barroco, tá bom? Mas assim, para quem quer uma segunda opção aí em relação a custo-benefício, eu indico esse daqui, tá? E a cor, olha, é bem bonita, tá bom? Então, pro miolo eu vou estar usando esse daqui, esse tom de amarelo. E para as pétalas, né, como essa flor eu vou fazer ela no tom de azul, eu vou estar usando esse azul aqui, também Euroroma. Espessura 6, tá? É Milano também, ó. E a cor dele é o 903 Azul Royal, tá? Eu costumo colocar tudo aqui dentro, gente, do próprio novelo. As minhas etiquetinhas, para não perder a cor. Então, é isso, gente. Vamos pro passo a passo. Deixa eu ajeitar aqui o fio. Gente, para tá confeccionando esse miolinho, eu vou estar fazendo o anel mágico, tá? Porque aí fica bem fechadinho, tá? Eu prefiro estar fazendo o anel mágico. Mas quem não tem facilidade para fazer o anel mágico, não sabe fazer,
Tem vídeo aqui no canal, onde eu ensino passo a passo, tá? Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui, tá bom? E também vai passar aí nos card agora pra vocês. O passo a passo do anel mágico, tá? Pra quem não sabe fazer, mas eu vou estar fazendo aqui, talvez dê pra você aprender por esse vídeo também, tá bom? Vamos lá. Pra fazer o anel mágico, a gente deixa um pedaço de linha assim, né? Dá a volta em 2 dedos, ó, tá? Aí eu vou aqui, ó, nesse fio, introduzo a agulha aqui, puxo o outro fio ali, ó, e puxo a linha. Faço aqui a minha primeira correntinha, já posso tirar os fios dos meus dedos. Fiz a primeira, eu vou fazer mais 2 correntinhas, tenho aí 3 correntinhas, tá? Agora, eu vou precisar colocar aqui, dentro desse círculo mágico, mais 16 pontos altos, tá? Por que mais 16 pontos altos? Porque essas 3 correntinhas aqui, ela já dá um tamanho de um ponto alto, ó, tá? Então, a gente vai precisar de 17. Eu vou precisar colocar aqui agora, então, já que eu tenho um das 3 correntinhas, mais 16, tá bom? Eu vou colocar aqui dentro esses 16 pontos altos, tá? E já volto com vocês. Prontinho, gente, voltei, tá bom? Tenho aqui agora os meus 17 pontos altos que eu preciso, tá? Sendo que a gente só vai estar usando aí praticamente 16, tá bom? Porque temos aí a nossa florzinha com 8 pétalas, tá? Um pontinho aqui, ele vai, ó, praticamente ser só para estar fazendo, né, a nossa finalização, tá? Mas aí, pro passo a passo é isso que a gente precisa, eu preciso estar passando todas as informações para vocês certinho, tá? Então, vamos lá. Como que eu finalizo aqui para dar um acabamento perfeito, né? Eu vou alongar aqui, ó, o meu fio, tá? Tirei a agulha do fio, agora eu vou por trás aqui, ó, dessa argolinha aqui, ó, aqui a gente tem as 3 correntinhas que subimos e aqui no topo nós temos, né, a base do ponto. Nós vamos aqui, ó, por trás, vamos pegar as 2 argolinhas e venho aqui, ó, e puxo essa argola, ó, desta forma. Puxei, agora, no fio, né, do novelo, eu dou uma ajustada, tá? Ó, puxo ali, dou uma ajustada e faço uma correntinha, tá? Pra arrematar, tá bom? Fiz a correntinha, já posso cortar aqui, ó, o meu fio. Ó, tirei, né, a agulha, fiz o arremate aqui. Agora, nós vamos voltar aqui, porque como eu fiz o anel mágico, eu preciso fechar esse anel, né? E como que a gente fecha? Puxando esse fio aqui, ó. Notem que eu tô botando bastante força, tá? Pra fechar. Porque tem bastante pontos, né? E a gente conseguiu fechar, ó. O máximo que eu consegui fechar foi esse daqui. Ó, pode ver, pegar essa daqui que tá pronta pra vocês, ó, que dá pra introduzir realmente a ponta da agulha aqui, né? Realmente fica esse furinho aqui, ó, esse buraquinho, tá? Aqui vocês podem estar fazendo o acabamento colocando uma pérola, tá? Fica super mega lindo. Mas, como eu não tenho, eu vou estar fazendo o acabamento com aquela tinta glitter, tá? Eu acho, a dourada, né? Eu acho que vai ficar bem bonito também. Eu gosto bastante de dar esses acabamentos com ela. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso miolo,
da nossa florzinha relevo pronto, tá? Agora, nós vamos trabalhar com o nosso azul. E para trabalhar com o nosso fio azul, eu vou fazer aquela laçada, né, padrão inicial, ó. Quem não sabe fazer, tá, gente? Essa laçada aqui pode estar fazendo a correntinha, né, base aí normal, tá bom? Mesma coisa, quem não conseguir fazer o círculo mágico, tá? Mesmo vendo esse vídeo e vendo lá o passo a passo, né, do círculo mágico que eu tenho aqui no canal, você, se mesmo assim você não conseguir, você pode estar fazendo 5 correntinhas, tá? E colocando aí os 17 pontos altos dentro dessas 5 correntinhas, tá bom? A única questão é que pode ficar com um buraquinho aqui maior, tá? E você não vai ter o fio para puxar e tá fechando, né, aqui o miolinho, tá bom? Mas nada impede você de estar fazendo, tá? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos escolher qualquer ponto desse base aqui do nosso miolo. Eu procuro escolher sempre o ponto após onde eu fiz o acabamento. Então, eu terminei aqui, ó, eu vou pegar esse daqui, tá? Ó, terminei aqui, eu pego esse. É esse daqui que eu escolho, ó. Aí, prendo aqui a argolinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? Subi 5 correntinhas, agora eu vou pegar aqui a nossa florzinha para vocês estarem vendo, ó, uma coisa. Como a nossa florzinha, ela precisa desse efeito, né, na pétala de relevo, para estar fazendo esse efeito, a gente vai estar fazendo ponto alto triplo, tá? Só que não vamos terminar esses pontos altos triplos. A gente vai fazer pontos altos triplos sem terminar, inacabados, tá bom? E eu vou estar explicando isso para vocês na prática. Vamos lá. A gente sabe que para fazer ponto alto triplos, precisamos dar 1, 2, 3 laçadas na agulha, certo? Então, aqui eu tenho o ponto onde eu subi as 5 correntinhas, e aí eu vou no próximo ponto e vou puxar ali e vou estar tirando, ó, 2 argolinhas da agulha, vou tirar mais 2 e vou tirar mais 2. E aí eu não termino o meu ponto, certo? E aqui eu fico com 2 argolas na agulha, porque uma é das 5 correntinhas que eu subi e uma é do ponto alto triplo que eu acabei de fazer, tá bom? E agora eu vou fazer novamente 3 laçadas na agulha para formar outro ponto alto triplo. E aqui eu vou no mesmo espaço onde eu fiz o primeiro ponto, eu vou fazer novamente outro ponto. Aí vou tirar 2 laçadas, tiro mais 2 e tiro mais 2, certo? Vou botar aí mais ponta aqui dentro. No total, nós vamos precisar, ó, peguei aqui, ó, florzinha pronta para vocês verem, ó. 2, 4, 6 pontos altos triplos dentro do mesmo espaço base, tá? Dentro do mesmo ponto base. Então, aqui a gente tem 2 pontos, ó, tirando essas correntinhas aqui, temos 2 pontos dentro do espaço, tá? Então, precisamos aí colocar mais 4 pontos aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3 laçadas. Vou aqui, ó, no mesmo espaço e faço mais outro ponto, alto triplo, ó, tirei 2 e tirei 2, tá? Novamente,
3 laçadas na agulha, 3 voltinhas, vou aqui, ó, no mesmo espaço e faço outro ponto. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2, tá? Temos aí 4 pontos. Novamente. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Temos 5, tá? Gente, vai ficando um pouco difícil apenas por causa que a gente precisa tá mantendo essas argolinhas aqui na agulha, tá? Mas a florzinha é super mega fácil de fazer. É só tomar cuidado para não escapar essas argolinhas, tá? Aí agora, ó, eu já laço aqui a agulha com a minha outra mão e vou fazer aqui o meu último ponto alto triplo, ó. Já fica um pouco mais firme, né, pra tá fazendo. Tirei 2 e tirei 2, tá? Agora temos 2, 4, 6 pontos altos triplos e 7 argolinhas na agulha, tá? Formou as 7 argolinhas na agulha, nós vamos fazer isso daqui. Lacei, passei a linha na agulha e vou puxar, ó, todas as argolinhas de uma vez. Venho aqui e faço uma correntinha pra tá fixando a minha pétala, né? E agora eu faço mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na minha base, no meu miolinho ali, e aqui eu fiz a minha pétala, certo? Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, que é o próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo e temos aí a nossa primeira pétala, tá? Essas 5 correntinhas aqui e essas 5 correntinhas aqui desse lado, deixa eu pegar novamente a florzinha aqui para vocês verem. Ela, olha, é essas argolinhas aqui, ó, tá? Ó, porque a nossa pétala mesmo é apenas os 6 pontos altos triplos que a gente faz. Essas duas argolinhas que tem uma do lado e outra do outro, e os nossos pontos altos triplos entre elas, é pra gente tá fazendo a base pra tá depois fazendo o nosso square, tá bom? Olha, que depois a gente vai tá fazendo essas argolas aqui, ó, prendendo justamente nelas, tá? Eu tô falando isso pra vocês entenderem, tá? É muito importante tá passando isso, né, aqui no nosso passo a passo. Afinal, né, o nome já diz, é um passo a passo, né? Aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, eu tenho, né, já uma quantidade de florzinhas prontas, tá? Preciso tá produzindo mais, porque eu vou tá fazendo um jogo de cozinha, né? E esse jogo de cozinha, ele vai ter, né, a passadeira e 2 tapetes, daquele que eu mostrei pra vocês, tapete padrão, né, de fogão e geladeira. Então, vai ser um jogo aí com 3 peças, né? E aí, eu preciso, né, de uma determinada quantidade dessas florzinhas, tá? Vamos lá, voltar aqui pro nosso passo a passo. Fiz aqui o meu ponto baixo, vou subir novamente. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? E vou fazer aí, ó, focou aqui pra vocês, pronto. E vou fazer novamente a pétala, né? Nossa próxima pétala. Vou no meu próximo ponto, aqui eu fiz o meu ponto baixo, né? E subi as 5 correntinhas nesse daqui, e agora eu vou nesse daqui, ó, e vou fazer os meus 6 pontos altos triplos nele, tá?
tirei 2 e tiro mais 2. Novamente, 3 laçada na agulha, vou no mesmo ponto, ó, onde eu fiz o primeiro ponto alto triplo, e vou fazer ali, ó, mais outro. Tirei 2 e tirei 2. Tenho 2 pontos altos triplos aqui, preciso de mais 4 aqui no mesmo ponto alto base. Ó, vou fazer novamente. Tirei 2 e tirei 2, tá? Tenho 3, falta mais 3. 3 laçada na agulha, novamente no mesmo ponto. 2. Deixa eu só arrumar aqui a confusão que deu. De fio, pera aí. Gente, eu vou ter que desmanchar, não deu pra arrumar, hein? Vamos lá. É normal, tá, gente? Vocês podem ver que até comigo aí, que tô fazendo já, já tem um tempo, tá? Essa florzinha, acontece isso, é normal, tá bom? Ó, fiz aí 4 pontos alto triplo. Agora eu vou fazer mais 2 no mesmo espaço. Tiro 2. Ó, notem que aqui, ó, ficou... Não sei se tá dando pra vocês verem. Esse fiozinho aqui, ele é daquele ponto que eu tirei, daquela argolinha que eu tirei, ó. Arrumei. Tiro 2. E tiro 2, tá? Novamente, agora é o último ponto. Gente, o quinto e o último ponto que fica, né, um pouquinho mais difícil aí, porém não é impossível, tá? É só ter cuidado, ó. Pronto. Fiz aí 2, 4, 6, os meus 6 pontos alto triplo que eu preciso para fazer a minha pétala, tá? E tenho 2, 4, 6, 7 argolinhas na minha agulha. Agora, eu dou a laçada e puxo todas as argolinhas ao mesmo tempo. Faço uma correntinha pra tá fixando aí a minha pétala e faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui no meu miolinho ali, no próximo ponto, faço um ponto baixo. E aí, subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, faço aí novamente no próximo ponto a minha sequência, né, de 6 pontos altos triplos, tá? Então, gente, não tem erro, tá bom? Triplos inacabado, tá, gente? Não esqueça disso, porque é importante para nossa pétala aqui, tá? Então, gente, eu vou estar fazendo o meu aqui. No total, olha, precisamos de 8 pétalas, tá? Dá certinho 8 pétalas, tá bom? Eu vou fazer aqui, na hora que eu tiver na minha 8ª pétala, eu volto com vocês, tá? Prontinho, gente. Voltei aqui com vocês, conforme eu havia falado, né? Na minha 8ª pétala, tá? Já fiz aqui a minha correntinha para tá fechando a minha pétala. Agora, eu vou estar fazendo 5 correntinhas, tá? Vou subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as minhas 5 correntinhas. Vou aqui no próximo ponto, ó, nesse ponto aqui, e vou estar fazendo... Calma aí, gente. E vou estar fazendo o meu ponto baixo. Ó, fiz o meu ponto baixo, deixa eu arrumar minhas pétalas para vocês verem, ó. Linda, né, gente? É uma gracinha. Eu
amo essa florzinha, acho ela muito delicada. Agora, o que eu vou estar fazendo é o seguinte, ó, aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo, né, que formou a correntinha, eu não vou nele, eu vou na minha correntinha, ó, na minha primeira correntinha. Aqui é o ponto que a gente fixou, né, o nosso fio azul, eu vou na correntinha, tá? E aqui na minha correntinha, vou botar essa pétala para trás para ela não me atrapalhar e não ficar na frente de vocês. Aqui nessa correntinha, nessa primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, um ponto baixíssimo. E vou caminhar até a minha quarta correntinha aqui com um ponto baixíssimo, tá? Ó, minha segunda, minha terceira e a minha, ó, quarta correntinha, um ponto baixíssimo, certo? Agora, aqui a gente tem, né, a nossa argolinha, né? Lembra as 5 correntinhas que eu falei que formava a argolinha de um lado e aqui as 5 correntinhas, a argolinha do outro. Então, aqui nesse vão da argolinha, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, e vamos fazer um ponto baixo. Fiz esse ponto baixo, faço uma correntinha e aqui do outro lado, na outra argolinha, eu vou e faço outro ponto baixo, certo? Agora, para passar de uma pétala para outra, eu vou fazer 4 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou vir aqui na próxima pétala, no vão da alcinha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, tá? Aí, faço uma correntinha, na próxima alcinha do outro lado, ó, faço um ponto baixo. E agora, para passar de uma pétala para outra, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aí, venho aqui do outro lado, aqui nas nossas correntinhas, nossa alcinha, faço um ponto baixo e uma correntinha. Na próxima pétala, um ponto baixo e 4 correntinhas, para passar de uma pétala para outra. 1, 2, 3, 4. Aí, vou aqui na próxima pétala, na alcinha, e faço um ponto baixo. Então, gente, e dou a sequência, tá? É essa a sequência aí que a gente precisa fazer em toda a volta da nossa flor, tá? Essas alcinhas, porque essas alcinhas vai ser a base pra gente tá fazendo o nosso square, tá? Formando aquele quadradinho, né, que é o nosso square. Então, não tem erro, tá? É só você tá seguindo aí o passo a passo que eu te falei, tá? Já fiz aqui com vocês 3 pétalas, tá? Eu vou terminar a minha volta aqui, quando eu tiver na minha última pétala aqui, na 8ª pétala, eu volto com vocês, tá bom? Se você ficar com alguma dúvida, é só você voltar ao vídeo, tá? Que você consegue fazer tranquilo, tá? Eu vou fazer a minha aqui no final, daqui, ó, na minha última pétala, eu volto com vocês. Prontinho, gente, voltei. Fiz aqui as minhas 4 correntinhas já, tá? Pra mim passar de uma pétala a outra. E aqui, como eu já tô na minha 8ª pétala, né? Fiz ela. Eu vou aqui, ó, agora na primeira pétala, onde eu comecei, né? A nossa volta. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo, tá? Que a gente fez, tá bom? E nesse ponto baixo aqui, ó, eu vou nele e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Fiz um ponto baixíssimo, faço uma correntinha pra firmar ali, né? Fixar
o nosso ponto. Venho aqui, ó, e corto. Nossa, gente, minha tesoura tá super mega cega. Tem que comprar uma tesoura nova. Cortei ali o fio, puxo, dou aquela puxadinha aqui, padrão, pra não soltar. E tá aí, gente. Finalizamos a nossa florzinha. Deixa eu dar mais uma puxada aqui nesse anel mágico. Pronto. E é isso, gente, ó. Tô aqui, né, com a minha produção só aumentando, tá? E agora eu vou pegar aqui pra vocês verem o tapete novamente, tá bom? Pra vocês entenderem como vai ser o passo a passo, tá? A continuação, né, do nosso trabalho. Só um instantinho. Prontinho, gente. Peguei ali, ó. Trouxe aqui pra vocês verem novamente, ó, o bico dele, como fica, ó. Tá? E aqui a nossa florzinha, tá bom? Aqui eu também tenho outra opção de cor que eu vou colocar aí pra vocês, ó. Olha que lindo, tá? Aqui eu fiz num tom de rosa e usei, né, o barbante na cor cru, né, o natural, com a bordinha aqui branca, né? Fica lindo também, olha, como vocês podem ver, tá? Uma sugestão aí pra vocês de cor. É só usar a criatividade mesmo, tá, gente? Então, deixa eu explicar aí pra vocês como que vai ser o passo a passo dessa peça. Igual eu falei, eu tô fazendo um jogo de cozinha, certo? Então, são 2 tapetes desse daqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Esse meu tapete aqui, pela intensidade do meu ponto e do tamanho aqui, ó, da quantidade, né, de carreira que eu coloquei, ele ficou com 40 de largura e 70 de comprimento, tá? É um tapete padrão, tá? Eu gosto desse tamanho, tá bom? E a passadeira, eu vou ver se o tamanho que eu vou estar fazendo ela. Se vai ser 1 metro, 1,20 m, mas vai ficar entre isso, 1 metro a 1,20 m, tá bom? E o passo a passo vai ser o seguinte, a gente aprendeu nesse vídeo fazer, né, a florzinha, certo? Essa florzinha aqui. Aí, no próximo vídeo vai ser o seguinte, olha, nós vamos aprender a formar o square, tá? A base aqui, ó, né, que é o nosso square, tá? Essa parte verde aqui, nós vamos aprender essa parte e já vamos dar início ao tapete, tá bom? Então, o próximo vídeo já vai direto pro tapete, tá? Eu preferi fazer desta forma para não ficar muito longo, tá? Porque se você não quiser usar para fazer essa flor aqui, para fazer esta base para um tapete, né, retangular, você pode estar usando ela para fazer um tapete, né, redondo. Então, aí você já parte, né, para uma base redonda, tá? Então, fica a critério de vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu espero, tá, que vocês tenham gostado. Quero ver vocês também no próximo vídeo, seguindo aí o passo a passo, tá bom? Se você é novo aqui no ateliê, já se inscreve, tá? E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Assim que eu lançar conteúdo aqui, você já ficar por dentro de qualquer novidade, tá? Compartilha também o vídeo para poder me ajudar, tá bom? Conto sempre com a ajuda de vocês. Deixe o seu like também, que isso me ajuda muito, tá? Isso faz com que o YouTube possa sugerir os meus conteúdos para mais pessoas, tá? Comentem também, vem ficar bem pertinho de mim comentando. Vou estar respondendo todos vocês com muito carinho, tá bom? E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.